Recentemente, acompanhamos a saga para encontrar o submarino de expedição Titã da empresa OceanGate. Acabamos recebendo a triste notícia de que foram encontrados os destroços do submarino devido a uma implosão e que as equipes de busca informaram que não há sobreviventes neste acidente. Hoje, eu queria trazer um pouco da engenharia por trás desse submersível e explicar como a criação, utilização e até as buscas pelo submersível superam o conhecimento de engenharia que conhecemos. Fala, amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e hoje eu queria falar sobre o acidente com o submersível operado pela empresa OceanGate para realizar expedições no Titanic lá no fundo do mar. Este submersível tinha a bordo 5 pessoas e a intenção era fazer uma expedição para ver os destroços do famoso naufrágio do Titanic, que afundou em abril de 1912. Ainda não sabemos na data desse vídeo o que realmente aconteceu lá embaixo, mas o que se sabe é que o submersível implodiu e espalhou alguns destroços no fundo do mar, levando consigo a vida de 5 pessoas. E antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de dar meus sentimentos às famílias das vítimas e que eles possam encontrar forças para superar esse momento de perda. Bem, se vê tanta notícia sobre esse submersível na mídia e muitas pessoas são sensacionalistas que distorcem um pouco os fatos e, principalmente, o conhecimento de engenharia envolvido em um submersível como este. Mas vamos lá. O submersível tinha algumas características importantes. Ele possuía 6,7 metros de comprimento e 2,8 metros de altura. E boa parte da sua estrutura era em formato cilíndrico, pesando um total de 10,4 toneladas. Ele possuía 4 motores elétricos, sendo 2 verticais, que ajudavam em sua descida, e 2 horizontais, que ajudavam na movimentação do submersível. E ele conseguia operar em uma velocidade máxima de 3 nós, o que daria cerca de 5,56 km por hora. Além disso, ele possuía 2 cúpulas de titânio, que é a parte mais arredondada do cilindro, e em uma delas possuía um visor para os tripulantes poderem ver os destroços do Titanic, como se fosse uma janela de aproximadamente 53 centímetros de diâmetro. O casco do submersível era feito de fibra de carbono, com uma espessura de 12,7 centímetros de espessura. E até agora parece apenas informações simples, mas acredite quando eu digo que elas são de extrema importância para a análise desse acidente. Vamos lá. Esse submersível era usado para ir até o Titanic lá embaixo no fundo do mar. O Titanic, de acordo com algumas pesquisas que eu fiz, se encontra a 3,8 quilômetros da superfície do mar. Ou seja, ele está a 3.800 metros de profundidade. Pode parecer simples, mas essa profundidade é absurda, principalmente quando falamos de água. Na física, nós usamos o termo metros de coluna d'água, ou MCA, para indicar a pressão exercida em um corpo. Por exemplo, se estivermos a 1 metro abaixo d'água, estaremos sofrendo uma pressão de 1 MCA. E se estivermos a 10 metros de profundidade, estaremos sofrendo uma pressão de 10 MCA. Mas quando falamos de pressão em metros, pode ficar difícil entender a pressão exercida sobre um corpo. Para entendermos melhor, vamos transformar essa pressão de MCA em quilograma-força por centímetro quadrado. Sabemos que 1 MCA é igual a aproximadamente 0,1 quilograma-força por centímetro quadrado. Ou seja, quando você está ali na piscina a 1 metro de profundidade, a água exerce uma pressão de 0,1 quilograma-força em cada centímetro quadrado do seu corpo. É o mesmo que dizer que tem uma força de 100 gramas em cada centímetro quadrado do seu corpo. E só para você ter uma noção, isso aqui é 1 centímetro quadrado, que é basicamente um quadradinho de 1 centímetro de largura e 1 centímetro de comprimento. Agora, se estamos falando de 3.800 metros de profundidade, se usarmos uma regra de 3 simples,
Estamos falando de uma pressão de 380 kg-força em cada centímetro quadrado. Da mesma forma, imagina 380 quilos sendo aplicados em cada centímetro quadrado lá embaixo. Sim, em cada centímetro quadrado do casco desse submersível seria aplicado uma força de 380 kg-força. E é aí que entra a engenharia desse submersível. O casco, a cúpula e até a janela do submersível precisam suportar essa pressão apenas para se manter estável. E é claro, fatores de segurança precisam ser levados em consideração. Isso porque nessa profundidade, a variação de pressão que é exercida no topo do casco e na parte de baixo faz a diferença na hora do cálculo, pois apenas a altura de 2,8 metros de altura já gera uma diferença de pressão entre esses pontos e ela precisa ser levada em conta. Por isso que a estrutura desse submersível foi feita de titânio e fibra de carbono, que possuem resistências mecânicas altíssimas, capazes de suportar toda essa carga. E você pode pensar que um casco de 12,7 centímetros de casco de fibra de carbono parece pouco, mas vai por mim. É algo assustador. Outro fator importante é a temperatura. A temperatura lá no fundo do mar, na região do Titanic, pode chegar a aproximadamente -4 graus Celsius. Isso de acordo com algumas pesquisas que eu fiz. Muitas vezes, quando se calcula estruturas, as pessoas não levam em consideração o fator térmico e a variação de temperatura das estruturas. Considerando que o submersível estivesse descendo, a pressão exercida no seu casco iria aumentar. Mas a variação de temperatura também iria influenciar as tensões no material.